Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre um tema que me incomoda, na verdade, quando algumas pessoas falam disso com a boca cheia. Então é o temer a Deus, né? Já escrevi bastante sobre isso, mas estou colocando agora em vídeo. E na verdade não é porque eu estou certo ou que eu estou errado, não, tá? A gente está aqui num bate-papo e ninguém é dono da verdade. E eu não sou arrogante ou vaidoso nesse ponto de falar que eu sei algo ou não. Na verdade, cada um investigue por si próprio e sinta aquilo que tem ressonância. Então, normalmente, algumas religiões, algumas pessoas têm muito essa questão do temer a Deus. Eu sou temente a Deus, temente a Deus. Na verdade, isso desde criança eu nunca consegui entender. Que se Deus é amor, se Deus é tudo e todas as coisas, é a fonte primária de todas as coisas, se manifesta em todos os seres e todas as coisas. Então, desde esse foninho de ouvido que eu estou utilizando, até esse computador para gravar, essa plantinha que está atrás de mim, aquela estante, eu, você, e todas as coisas, em todos os universos, dimensões, é Deus, que é essa fonte de onde emana todas as coisas. Ou, como diz o querido amigo Lao Tse, o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Ou seja, o Deus que pode ser explicado não é o verdadeiro Deus, porque é algo que não se explica, só se sente, só se é. Então, quando a gente fala de temer a Deus, é uma coisa meio complicada. Porque, na verdade, a gente não tem que temer, a gente tem que aprender a amar. Na verdade, a única coisa que Deus quer no nosso é o próprio amor. A gente se entregar de coração. E esse entregar de coração é você abrir o coração verdadeiro. É você vivenciar esse amor que realmente não tem como se explicar. A gente só se sente. Então é uma coisa para a gente refletir um pouquinho, para pensar, para deixar fluir isso dentro do coração, para que a gente sinta esse amor e não sinta um temor. E esse temor, esse medo, acaba prejudicando muito o corpo. Então, para quem estuda medicina natural, oriental, sabe que cada órgão está sentimento ou uma emoção. E quando a gente tem medo, a gente também está prejudicando os órgãos. O órgão que normalmente acaba sendo prejudicado primariamente, é lógico que todo o corpo é prejudicado pelo medo, mas normalmente o rim, os rins, né, estão ligados, os rins e a bexiga estão ligados à energia do medo, do abandono, da solidão. Então, quando a gente está com esse medo, na verdade, a gente está densificando essa energia. Não existe, isso eu falo sempre quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou conversar com o pessoal sobre esses assuntos, não existe um velho barbudo no céu com um martelo na mão, batendo, você entra, você sai, você entra, você sai, você vai para o céu, você vai para o inferno. Isso são conceitos religiosos que na verdade colocam um cabresto nas pessoas para que elas possam ser subjugadas. Na verdade, a gente está aqui para vivenciar uma experiência enquanto humano por um período de tempo. Se vai ser uma vida, 10 vidas, 100 vidas, 1000 vidas, nesse planeta ou em outros planetas, isso é um segundo momento. Isso depende do nosso propósito, do nosso Dharma, da nossa função de existir após a criação, né, da nossa fagulha, da nossa alma. Mas o temer a Deus não compete a isso. Na verdade, a gente pode vivenciar todas as experiências necessárias sem precisar de temer. Na verdade, o que a gente precisa de tomar um certo cuidado, e aí não é o medo, é com a nossa própria verdade, com o nosso próprio propósito, com a nossa própria essência de existir. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você está infeliz, se você não se sente bem, e você não muda esse padrão, cada vez mais você vai achar obstáculos que vão te dificultar a evoluir. É a mesma coisa que uma pessoa que trabalha numa empresa durante anos, mas não é feliz com aquilo que faz. É lógico que hoje em dia é muito difícil a pessoa ser plenamente satisfeita com aquilo que faz pelo meio social que a gente se encontra, que não preza as qualidades das pessoas. Normalmente a pessoa acaba sendo impelida a fazer algo simplesmente para sobreviver. Isso é a maioria da população de hoje em dia. É um pouco diferente do que já foi na Idade de Ouro aqui da Terra, como vai ser futuramente, onde as pessoas, após o nascimento, eram, não vou dizer monitoradas, mas eram assessoradas por outros seres, por espíritos ou pessoas que já tinham a consciência bem mais aberta e buscavam as faculdades mais predispostas daquela pessoa e engajavam ela no meio social, que aquilo que foi mais pertinente para desenvolver o máximo das suas capacidades. Então, se a pessoa nascia com uma predisposição para o meio artístico, ela ia ser colocada nesse meio. Se era para o meio musical, se era para construções, se era para plantio,
Se era para trabalho mais espiritualista, magístico, a pessoa era direcionada para isso. Isso foi se perdendo com os ciclos da Terra, né? Isso cabe em outro vídeo a gente comentar sobre os ciclos evolutivos, mas de forma geral, na Idade das Trevas isso se perde um pouco, e quanto mais próximo da Idade da Luz, e isso tem a ver com o centro galáctico, com o centro universal, com o afastamento da Terra em relação ao Sol central. Então, para quem já estuda isso, fica mais claro entender. Para quem não estuda, mais para frente, talvez a gente converse um pouco sobre esses ciclos, as yugas. Quem quiser se antecipar, pode estar buscando aí sobre os ciclos evolutivos ou as yugas pela linha de yoga. Recomendo, inclusive, um livro muito bom, chama, se não me engano, Essência da Autorrealização. Mas procurem por um livro, quem divulgou ele na época foi o Paramahansa Yogananda, quem escreveu foi o Swami Sri Yukteswar, que foi o mestre do Paramahansa Yogananda. Ele fez esse livro científico explicando essas eras e várias outras coisas muito legais, então recomendo que vocês assistam o vídeo. Assistam o vídeo não, desculpa. Que vocês leiam esse livrinho que é bem curtinho e bem legalzinho para quem estuda essa parte. Mas voltando ao tema, então a gente tem esse propósito de experimentar as coisas e não temer dessas coisas. E quanto mais a gente teme, mais a gente se afasta justamente daquilo que a gente quer, que é essa conexão com Deus, essa conexão com o universo. Então é uma coisa contraditória. Quanto mais você teme, mais você tem medo, mais você densifica a sua energia, mais subjugado você se torna e mais afastado você se torna de você mesmo, da própria essência, do coração. Tem um dos mestres que fala uma coisa muito legal, que eu gosto bastante, que ele fala que Deus se tornou um problema para as pessoas hoje em dia. Por que ele fala isso? Porque a gente tende a buscar, as pessoas tendem a buscar Deus como se fosse o velho barbudo lá no céu. Então olha para o céu buscando Deus. E na verdade, se Deus é tudo, todas as coisas, o lugar mais próximo que a gente tem para encontrar essa verdade, ou essa essência, essa fonte, é dentro de nós. Então se a gente passa a olhar para dentro, para o nosso microcosmos, é muito mais rápido a gente achar ou descobrir, recordar, como diz Sócrates, a gente não aprende, a gente só recorda o que esqueceu, a gente recordar quem a gente é. Tamanha é a importância da meditação, das práticas internas, dos asanas, dos pranayamas, da yoga, do qigong, do tai chi, de qualquer arte interna, da própria Umbanda, Candomblé e outras linhas que buscam essas práticas internas para o autodescobrimento, para desenraizar esses temores, esses medos e aquelas coisas que prendem a gente. Então, se cada órgão está ligado a um sentimento, a gente precisa depurar essa energia para que ela se torne um pouco mais suscetível e a gente deixe de temer aquilo que é por amor. Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Vamos tirar um pouquinho esse medo de lado e começar a aceitar. Então, se você fez algo no seu passado que não foi legal, que você se arrepende, peça desculpa para você mesmo. Quando a gente corta esses laços, fica muito mais fácil de prosperar e de que novas coisas possam se possibilitar. Se você fez algo a alguma pessoa e você precisa da desculpa da pessoa, converse com ela de coração aberto, tenha a humildade de admitir aquilo que você fez que ainda continua te atormentando e limpa isso de dentro. Se você já não tem mais contato com essa pessoa, simplesmente limpe essa energia de você, que já é praticamente caminho andado ali. Na verdade, não vai existir nenhum paraíso nem inferno. Quando a gente morre, o que existe é um reciclamento da energia, e a gente continua existindo enquanto consciência, só que se a gente carrega todos esses medos, esses apegos, esses receios, preconceitos, ódio, raiva, tudo aquilo que nos deixa denso, dificilmente a gente consegue se conectar num plano mais sutil, onde isso não consegue entrar. É como se a gente tentasse ligar 110 no 220, queima o fusível. Então, se a gente não está pronto para elevar a energia, a gente permanece preso aos 110. Vamos entender aí que os 110 volts seria o equivalente à Terra, plano físico, material da Terra, nessa realidade atual que a gente se encontra. Então, para que você se ligue no 220, que seria um pouquinho mais alto, você tem que estar compatível, você tem que ter um transformador. O transformador são as limpezas e o aumento do canal de energia do corpo. Não só do corpo físico, tá? Dos outros corpos que são necessários também. E aí, se você quiser ligar no 300 volts, 500 volts, 1000 volts, quanto mais alto o padrão vibratório, mais você tem que se libertar das energias densas, para que o canal possa se abrir cada vez mais, você receba mais energia dessa fonte, e quanto mais energia você recebe,
mais sutil você se torna em relação às coisas. Sutil não significa melhor, significa mais livre. Isso é importante salientar. Tem muita gente que entende que um plano sutil é um plano de pessoas boazinhas que só fazem bem para as outras. A teoria do bem e do mal, ele cabe a planetas e dimensões que são dualísticas. A partir de determinado plano dimensional, a questão de bem e mal é irrelevante, porque na verdade só existe um propósito único do equivalente ao que a gente teoricamente pode chamar aí de compaixão ou amor ou sinergia, ressonância. Então a gente vai se conectando àquilo que a gente tem ressonância. Quanto mais livre, mais tranquilo a gente estiver mentalmente, mais fácil a gente se conectar com esses planos. Em próximos vídeos eu procuro estender um pouquinho mais sobre esse assunto de dimensões, de planos, mas aqui era mais para falar dessa questão. A gente tirar essa frase do temente a Deus e talvez colocar a frase amor em Deus, ou amor a Deus. E aí, esse amor está dentro da gente em todas as coisas. Se a gente entender que todas as coisas é Deus, a gente vai passar a respeitar muito melhor o ambiente que a gente está, as pessoas que estão ao nosso redor e todas as formas de vida, manifestas ou imanifestas, conscientes da forma como a gente entende ou ainda inconscientes. Certo? Um abraço a todos.